Chegamos em julho, metade do ano já foi embora. Se você é uma pessoa normal, começou janeiro com aquela energia de esse ano eu organizo meu dinheiro, esse ano eu começo a investir. Aí chegou lá por março e já tinha esquecido. A vida vai acontecendo, o tempo vai passando, acontece. Mas eu quero te mostrar uma coisa. 6 meses é tempo de sobra para mudar a sua vida financeira. Não precisa esperar a virada de ano de novo, nem esperar entrar uma renda extra mágica, mas sim de um plano concreto e de parar de adiar. Eu vou te dar nesse vídeo um roteiro prático, passo a passo, para você sair daqui hoje sabendo exatamente o que fazer com o seu dinheiro nos próximos 6 meses. Tanto o óbvio que precisa ser dito, quanto o que não é tão óbvio assim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, eu sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Começando pelo passo mais básico de todos, e não adianta pular porque os números mostram que você precisa disso. 52% dos brasileiros só tem uma noção aproximada dos próprios gastos. Mais da metade do país gerencia o dinheiro no chute. E olha que interessante, entre quem acompanha os gastos de perto, 82% se dizem satisfeitos com a vida financeira. Já na população em geral, só 16% se sentem satisfeitos. Essa diferença entre felicidade e estresse financeiro é menos sobre quanto você ganha e muito mais sobre saber para onde o seu dinheiro está indo. Então o passo 1 é o seguinte: você vai separar uma hora na sua agenda, vai sentar, pegar o extrato do último mês, a fatura do cartão de crédito e vai anotar 3 números: quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou ou quanto você investiu. Nem precisa de planilha nesse momento, nem de aplicativo, até papel e caneta vão servir agora. O mais importante é você conseguir reunir esses números. Se a conta deu negativa, ou seja, você gastou mais do que você ganhou, não se apavora, até porque isso não adianta. Mais da metade dos brasileiros tem contas em atraso. Você não é exceção, você é justamente a maioria. Mas o objetivo aqui desse passo é te tirar dessa estatística. Quando você sabe o tamanho dos seus números, você muda de comportamento quase automaticamente. Fica muito mais fácil poupar dinheiro depois disso. O segundo passo é a regra mais importante de finanças pessoais: se pagar primeiro. O padrão do brasileiro é receber o salário, pagar as contas, gastar o que sobra e tentar guardar o que sobra do que sobrou. É claro que não sobra nada, porque o gasto sempre se expande para preencher o espaço disponível. Do mesmo jeito que um gás vai ocupar todo o ambiente que ele está. O jeito certo é inverter. Você pode começar, inclusive, definindo uma quantia pequena que sabe que não vai fazer falta e que você vai separar no dia que o salário cai na sua conta, antes de pagar qualquer boleto. Pode ser 10% do salário, 5%, pode ser R$100 no primeiro mês. Esse valor inicial importa muito menos do que o hábito que você vai construir. Esse dinheiro precisa ir para uma conta separada daquela que você usa no dia a dia e você vai deixar ele investido. Para melhorar isso ainda mais, quando você tiver confiança no valor que consegue separar no início do mês, dá para programar uma transferência recorrente no aplicativo do seu banco ou da sua corretora para cair no dia do pagamento. Se depender da sua disciplina todo mês, uma hora você esquece, uma hora aparece uma promoção que você quer aproveitar, ou simplesmente você vai decidir num mês que esse mês não dá porque eu tô apertado. Automatizar vai tirar o peso da decisão dessa equação toda. Vai fazendo isso até chegar em 10 a 20% do seu salário. O que sobra, você pode gastar como você quiser. Esquece regra rígida de orçamento. Se você conseguir executar esse passo por anos, é o que vai te permitir construir patrimônio. Todo o resto é ruído. Passo 3. Você vai usar uma parte desse dinheiro que você está separando para formar sua reserva de emergência. 43% dos brasileiros não tem nenhuma reserva para imprevistos. Se o carro quebra, se perde o emprego, se aparece uma conta médica inesperada, a pessoa tem que ir para o cheque especial, tem que usar o rotativo do cartão de crédito, tem que pegar o empréstimo com juro de 100% ao ano. A reserva ideal é entre 3 e 12 meses do seu custo de vida mensal, dependendo da estabilidade da sua renda e quantidade de dependentes. Exemplo: funcionário público com estabilidade sem dependentes. 3 meses tá bom. Autônomo, com renda variável, com família, tenta chegar mais perto de 12. Tá na dúvida? Mira ali nos 6 meses. Onde é que você vai aplicar isso? Num lugar que não varia para baixo e tem liquidez diária, ou seja, que você consegue resgatar a qualquer momento. Não busca a rentabilidade.
O mais fácil é um CDB de liquidez diária do próprio banco onde você tem conta, ou mesmo de uma caixinha de resgate imediato do Nubank, ou o próprio Tesouro Selic. Tenta não deixar toda a sua reserva num aplicativo só, porque se aquele aplicativo tiver uma instabilidade no dia que você precisa usar o dinheiro, você não consegue acessar. Então diversifica entre pelo menos 2 lugares. Se juntar 6 meses de reserva parece muito longe, parece uma meta muito distante, é aí mesmo que você precisa começar, o quanto antes. Ter R$ 500 separados já é infinitamente melhor do que ter zero. A reserva não tem que estar 100% montada para você seguir para o próximo passo, mas ela precisa estar em construção e ser priorizada. Passo 4, e esse passo aqui alguns adiam para sempre: investir de fato. Se você está esperando sobrar dinheiro suficiente, ter conhecimento suficiente e o momento certo do mercado, saiba que isso tudo junto nunca vai acontecer. O maior aliado que você tem é o tempo. E cada mês que você adia, ele vai encolhendo mais. Deixa eu te mostrar uma coisa. Imagina 2 pessoas, a Ana e o Bruno. A Ana começa a investir R$ 300 por mês por 20 anos e mantém investindo isso até os 65. O Bruno espera, começa com 35, mas investe quase o triplo para compensar. R$ 800 por mês até os 65 anos. Quem acumula mais no final do tempo? A Ana, mesmo tendo investido menos da metade do valor total. Isso é a força do juro composto no tempo. E é o argumento mais forte que existe para você começar agora com o que você tem, em vez de esperar ter mais. Se você nunca investiu nada na vida, começa com os ativos que eu comentei na reserva de emergência. Depois, conforme a reserva vai ficando de pé, você pode ir adicionando uma parcela de investimento que é mais para o longo prazo, que pode ser, por exemplo, um ETF que replica o mercado brasileiro, ou um ETF que replica o mercado global, ou até mesmo títulos diferentes do Tesouro. Lembra de só investir no que você entende e conseguiria manter por anos sem vender. Se você quer aprender a como começar a montar uma carteira de investimentos do zero, entendendo cada peça, onde ela se encaixa, eu criei o Como Investir do Zero exatamente para isso. Além de alocações de exemplo, você ainda conta com mentorias mensais ao vivo comigo. O link está na descrição. Passo 5. Agora é hora de falar do investimento com o maior retorno que existe. E ele não está na corretora. Muita gente gasta horas escolhendo ativos financeiros, decidindo entre um ETF que cobra 0,20 e um que cobra 0,30% ao ano, mas não investe R$ 1 em aprender uma nova habilidade que poderia dobrar a renda dela. Se você gasta, por exemplo, R$ 1.000 num curso profissional que te ensina uma habilidade que te faz ganhar 10 mil a mais por ano, isso é um retorno bruto de 1000% no primeiro ano. E ele continua rendendo a vida inteira. Nenhum investimento financeiro te dá isso com essa consistência. E nem precisa ser caro. Às vezes um livro de R$ 50 muda a forma como você pensa sobre dinheiro. Um curso online que te ensina uma ferramenta ou uma habilidade que te torna mais valioso no trabalho. Até mesmo vídeos gratuitos no YouTube, que só custam seu tempo. Não investir em você mesmo é um erro, e é um erro gravíssimo. Nada rende mais que o seu próprio capital, seu capital humano. Pensa em você como um ativo. A economia pode cair, a bolsa pode desabar, a sua empresa pode falir, mas o conhecimento e as habilidades que você foi construindo, ninguém tira de você. A minha mãe me ensinou isso bem novinha. O que está na sua cabeça, ninguém tira. A regra que você pode usar para decidir se vale a pena gastar tempo e dinheiro com aprendizado é simples. Se você consegue explicar claramente como e até mesmo quanto aquilo vai te beneficiar, investe. Do contrário, não. Você pode até definir uma categoria dentro dos seus gastos para investimento em você, com um teto por mês, para não pesar a mão. Agora, o passo 6, que é o que transforma boa parte do que a gente falou até agora em hábito. O Money Date, ou o seu encontro financeiro. Uma vez por semana, 30 minutos, você e os seus números. Você vai colocar isso na sua agenda, vai bloquear a sua agenda, vai fazer uma reunião consigo mesmo e vai fazer isso com a seriedade que você faria caso você tivesse sido contratado por uma empresa para prestar esse tipo de conta. E tenta fazer isso tornando o hábito prazeroso. Então passa um café, toma um vinho, deixa o ambiente silencioso. Nesse encontro você vai revisar para onde foi o seu dinheiro nos últimos 7 dias e vai registrar o que teve de ganho, despesa e investimento. Fazendo isso com frequência fica muito mais fácil de manter e acompanhar. O chato é começar.
encarar os números pela primeira vez, mas todo mundo tem que ter o dia 1. Fazendo isso, você vai ver certinho se dá para reduzir o gasto com comida fora, se tem muita parcela entrando, do que. Dá para fazer isso com papel e caneta numa folha, ou numa planilha que você mesmo monta, ou em algum aplicativo de gestão financeira. Se você quiser testar a ferramenta que eu mesma uso e precisa que esses 30 minutos semanais sejam realmente produtivos de verdade, o painel financeiro da Finavera organiza o seu orçamento e as suas metas financeiras num lugar só. É super visual, fácil de usar e sem planilha. Eu uso para organizar o meu próprio dinheiro e o efeito de você conseguir enxergar os números em categorias personalizadas, acompanhando a evolução toda semana, muda completamente o jeito que você gasta. O link para acessar o painel e testar por 7 dias está na descrição. O mais importante desse passo é fazer isso semanalmente. Assim você não sobrecarrega os próximos dias e consegue manter esse hábito mais prazeroso. E olha, se você tem um companheiro ou companheira, tenta fazer isso junto. 2 a cada 3 casais brasileiros não conversam sobre dinheiro. E esse é o maior preditor de divórcio que existe. Então sentar 30 minutos juntos por semana pode salvar a sua relação e o seu patrimônio ao mesmo tempo. Passo 7, quase ninguém fala disso, mas é um dos passos mais importantes de todos. Você precisa definir o que é suficiente para você. Se você não define esse número, você vai passar a vida inteira correndo atrás de uma linha de chegada que se move junto com você. Uma pesquisa perguntou para pessoas de diferentes faixas de renda quanto elas precisariam ganhar para se sentir bem. E em toda faixa a resposta foi a mesma. Um pouco mais do que eu ganho hoje. Quem ganha 5 mil quer ganhar 8. Quem ganha 15 quer ganhar 25. Em nenhum ponto da escala a resposta dominante é já tá bom, eu ganho o suficiente. Isso tem nome na psicologia, esteira hedônica. A sua renda sobe, sua felicidade sobe junto, mas só por algumas semanas. Depois você se acostuma com esse patamar, ajusta as expectativas e volta a sentir que precisa de mais e o ciclo recomeça. Como é que você vai sair dessa esteira? Com uma conta simples que planejadores financeiros qualificados usam. Pega a renda que você precisa para viver com dignidade por mês e multiplica por 300. Se para você 7 mil por mês é um bom padrão de vida, 7 mil vezes 300 dá 2,1 milhões. Esse é o patrimônio-alvo que você precisaria ter hoje e que, investido, te geraria essa renda indefinidamente, com uma taxa de retirada sustentável, com baixa probabilidade de esgotamento de patrimônio. Ter esse número é libertador, porque ele transforma essa corrida infinita em uma maratona com uma linha de chegada mais visível. Você sabe exatamente quanto falta, você pode calcular quanto precisa aportar por mês para chegar lá e pode medir o seu progresso em tempo real, em vez de ficar comparando o seu número com o dos outros. E por fim, o passo 8, que passa batido na correria do dia a dia. Durante os seus encontros financeiros, vê se o seu dinheiro reflete o que você realmente valoriza. Faz um teste. Escreve numa folha as 5 coisas mais importantes da sua vida. Sua saúde, sua família, liberdade financeira, segurança, aprendizado, o que for. Depois pega o extrato do último mês e vê onde foi o seu dinheiro de fato. Na maioria das vezes tem um abismo entre os dois, entre o que você valoriza e o que você gasta. Você diz que valoriza a saúde, mas gasta 0 com academia e boa alimentação. Diz que valoriza liberdade financeira, mas não investe R$1. Diz que valoriza a sua família, mas gasta mais com assinatura de streaming do que com experiências juntos. Fechar esse abismo é um exercício super poderoso de educação financeira, porque a partir do momento que você começa a refletir nos seus gastos, o que você realmente valoriza, essa sensação que a gente tem de que nunca é suficiente vai embora rapidinho. E você começa a se sentir até mais rico e mais satisfeito, mesmo gastando a mesma coisa. 6 meses é mais do que suficiente para transformar a sua relação com o dinheiro, começar a formar uma boa reserva, gastar melhor e construir o hábito de investir. Você provavelmente não vai ficar rico até dezembro, mas com certeza vai terminar o ano em um lugar totalmente diferente de onde você está hoje e vai ter começado a sua base para construir riqueza e patrimônio de verdade. E o custo de continuar não fazendo nada é alto. É chegar na próxima virada de ano onde você está agora, prometendo as mesmas coisas, adiando as mesmas decisões. Me conta aqui nos comentários para formar um compromisso. Qual desses passos você vai escolher para implementar nessa semana?
Escolhe um, só um, e já começa por ele. Se esse vídeo te deu um empurrão que faltava, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro com profundidade, mas de um jeito prático. E se você conhece alguém que precisa desse plano, tanto quanto você, manda esse vídeo para essa pessoa. Te vejo no próximo.